no sentido da gente olhar com um pouco mais de cuidado. A ideia desse encontro, para os nossos colaboradores, né, que já vêm participando de algumas das iniciativas que a gente tem feito, é justamente eliminar qualquer tipo de preconceito. Acho que a doutora vai poder falar um pouquinho sobre isso, né? As pessoas muitas vezes têm medo de abordar esse tema, e eu acho que a gente ter uma palestra nesse sentido vai nos ajudar a quebrar, né, algumas das barreiras que a gente tem mentalmente falando. Além disso, né, a gente tem um espaço para que a gente possa abrir a discussão, né, e, consequentemente, enxergar que existe tratamento, né, que qualquer sofrimento mental tem a possibilidade de ser tratado, e isso a doutora vai nos ajudar a entender como que funciona. Mostrar os canais de apoio que a empresa tem fornecido, né, e uma inovação, eu diria, é o fato da gente poder estar contando aí com a presença de familiares, né, a gente abriu esse convite para que vocês, colaboradores, pudessem estar fazendo a extensão dessa oportunidade para as pessoas que são importantes para vocês, porque nesse momento de pandemia a gente viveu intensamente esses nossos relacionamentos, né, e consequentemente o impacto foi para todos, né, não só para quem está trabalhando, mas para quem está se relacionando com a gente no dia a dia. Então, basicamente, esses são os pontos que eu gostaria de compartilhar com vocês. É um prazer a gente estar aqui com a doutora Yara Azevedo Prandi. Eu tive a oportunidade de assisti-la num evento em parceria com a AMIL. Ela é uma médica com especialidade e mestrado em psiquiatria pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, tem mais de 25 anos de experiência, e ela coloca também no currículo dela que ela tem 2 cachorros e 4 filhos, né, doutora? Eu falei assim para a Fê, não, mas eu falei para a Fê, eu faço questão que é para mostrar a vida como ela é, afinal de contas somos seres humanos, né? Podemos ter um currículo super elaborado, mas a nossa vida pessoal é o que nos compõe como profissional, né? Então, passo a palavra para você, e eu diria para vocês que ela vai fazer a explanação de todos os pontos sobre esse tema, mas a gente vai deixar um espaço no final para dúvidas, para que vocês possam trazer questões e ela nos ajudar a responder. Além disso, a gente está gravando esse encontro, então, pessoas que não tiveram a oportunidade de participar, a gente depois vai poder compartilhar o link, porque a gente entende que tem alguns insights, né, doutora, que mesmo quem participa é sempre bom rever novamente quando a gente tem a oportunidade. Então, deixo a palavra com você e agradeço mais uma vez pela sua presença. Bom, então, muito obrigada pelo convite, e a ideia é que eu faça uma aula, eu trago alguns assuntos, realmente para depois abrir um espaço de debate, ou para ouvir o que vocês pensaram e sentiram a partir do que eu disse. Eu escolhi começar a nossa conversa dando uma pequena introdução da situação da pandemia no Brasil, e eu já vou explicar por quê. O Brasil registrou mais de 5 milhões e meio de diagnósticos de Covid. São mais de 161 mil pessoas que perderam a vida para a doença no país. O Brasil é o terceiro país com maior número de casos no mundo, precedido pelos Estados Unidos e pela Índia, e o segundo em mortes por SARS-CoV-2. Nós todos voltamos a ficar preocupados com as notícias recentes que os números da Covid seguem em crescimento pela Europa, e vários países recentemente entrando num segundo lockdown. Semana passada, houve a descrição de uma nova variante do vírus na Europa. Vocês devem ter sabido que essa variante foi observada a primeira vez na Espanha. 80% dos casos na Espanha já são com essa nova cepa, e há um debate sobre a rápida disseminação dessa variante e não se sabe se a transmissibilidade é a mesma. Foram divulgados resultados preliminares dos testes com a vacina desenvolvida por Oxford, e segundo os pesquisadores, os dados indicam uma resposta imunológica robusta em idosos. Porém, acredita-se que a primeira geração de vacinas que nós teremos tenderá a ser imperfeita, e nós temos que estar preparados para que as primeiras vacinas ou previnam a infecção ou ao menos reduzam os sintomas. As vacinas podem não funcionar para todos ou não funcionar por muito tempo.
A Rússia, essa semana, pediu à Organização Mundial de Saúde a aprovação emergencial da sua candidata à vacina, que está em fase avançada de testes. A Organização Mundial de Saúde respondeu que a duração do processo de listagem do uso de emergência depende dos dados apresentados pelo fabricante. E se eles atenderem aos critérios estabelecidos pela organização, eles liberarão. Porém, até agora, nenhuma vacina foi pré-qualificada para receber este aval. Enquanto isso, aqui no Brasil, nós temos super quente a polarização política sobre as vacinas. E muitos cientistas alertando que caberia a nós médicos falar para os leigos sobre segurança, eficácia e importância da vacina. Também tivemos recentemente novos achados sobre imunidade e reinfecção, e parece que a quantidade de anticorpos em pessoas que tiveram a Covid sofre mesmo uma queda em poucos meses. Porém, como o organismo conta com outros mecanismos de imunidade, isso não significa necessariamente que as pessoas que tiveram essa queda de anticorpos possam contrair a doença novamente. No Brasil, são 100 casos de reinfecção sendo investigados, mas o descarte das amostras usadas nos testes dos vírus tem impedido o sequenciamento genético do vírus para atestar as diferenças. Além disso, existe uma preocupação por parte dos médicos de um pico nacional de transmissão do SARS-CoV-2 durante as eleições próximas. Ou seja, nós estamos numa tragédia histórica e mundial. Nós somos bilhões de pessoas em sofrimento. O ser humano, ele é resiliente e algumas pessoas estão com respostas transitórias e naturais à calamidade. Inclusive, espera-se que numa pandemia todos nós estejamos alertas, preocupados, confusos, estressados. Mas em algumas pessoas, essas reações normais estão desencadeando problemas de saúde mental, como ansiedade e depressão. Daí a importância da nossa conversa hoje. Porque se o coronavírus é um vírus ainda pouco conhecido, lidar com saúde mental em epidemias não é novo. A gente tem estudo desde a gripe espanhola. A Covid-19 fez mais de 48 milhões de doentes em todo o mundo. Porém, somos todos infectados. Eu quero dizer, todos impactados por essa crise na saúde mental. Se a pandemia da Covid está sob os holofotes, a pandemia da doença mental estava nas sombras. Vocês já devem ter visto um gráfico que fala das 4 ondas da Covid. O primeiro problema de saúde é a própria Covid e as mortes que ela traz. A segunda onda, a falta de equipamento de saúde, falta de equipamento de segurança e falta de leito. A terceira onda, a piora das doenças crônicas. E a quarta onda, que já começou, é o aumento das doenças mentais. Eu sei que já está difícil ouvir os números da Covid, mas vocês saibam que em quarentenas longas, a doença mental aumenta em 40%. Adultos americanos estão com 31% de ansiedade e depressão, 26% de transtorno de estresse pós-traumáticos, 13% começou ou piorou o uso de substâncias e 11% consideraram seriamente suicídio no último mês. A China publicou que 16% da população está com depressão moderada e grave, 30% com ansiedade e 10% com dependência de álcool. Entre adultos ingleses, são 19% com depressão. No Brasil, saiu recentemente uma pesquisa no Rio Grande do Sul, que entre maio e julho desse ano, 80% da população brasileira revelou estar mais ansiosa. Os transtornos mentais sempre existiram, mas talvez antes da pandemia nós evitávamos falar sobre eles.
o ritmo de vida antes da quarentena era tão intenso que todos vivíamos naquela rotina corrida, sem tempo para nada. E talvez a gente não se desse conta que a ansiedade que a gente podia sentir não era só por causa do trânsito, que a insônia talvez não fosse só por causa das metas do trabalho, ou que o uso de álcool há muito poderia ter deixado de ser só para relaxar. Preciso contextualizar para vocês. A Organização Mundial de Saúde, o ano passado, já dizia que o Brasil tinha o maior número de pessoas ansiosas do mundo. Ninguém gosta de lembrar que, em condições normais, antes da Covid, já existiam 800 mil casos de suicídio no mundo. Um caso de suicídio a cada 40 segundos. E esse número já aumentou desde janeiro. O maior estudo sobre o aumento de suicídio teve na Austrália, onde aconteciam 3.000 suicídios por ano, que o governo prevê um aumento duradouro por 5 anos de 50% das taxas de suicídio por causa do lockdown. Então, pela Covid, foram menos de 1.000 mortos na Austrália e já se prevê 1.500 suicídios a mais por ano. O CDC publicou que 25% dos americanos entre 18 e 24 anos consideraram seriamente suicídio no último mês. Pouco se fala dessa segunda pandemia de transtorno mental, justamente porque já ninguém mais aguenta essas notícias de tantos casos e tantas mortes. Então vocês podem estar pensando, mais notícias ruins, doutora Yara? Sim e não. Sim, porque comparado às outras epidemias, espera-se que esta traga mais ansiedade e depressão e um grande impacto na saúde mental. Esse grande impacto na saúde mental, ele é imaginado por várias razões. Primeiro, pelo tipo de contágio fácil, que dá medo de infecção e medo de infectar os outros. Segundo, pela necessidade de quarentena longa mundial. Todos sabemos que o isolamento, a distância social, a diminuição de atividades durante a nossa vida hoje em dia atende os interesses individuais e sociais, mas é doloroso, violento, eu diria. Além disso, a desconfiança dos protocolos de segurança. Quem já nos pegou pensando, lava ou não lava as compras? Pelo número de óbitos, pelos sintomas se confundirem com outras doenças. Então, uma febre, uma dor de garganta já ativam o medo da doença. Pelas perdas financeiras, recessão e medo da perda do emprego. Pela quantidade de informações inadequadas e falsas que recebemos. E, em alguns países como o nosso, pela sensação de insegurança que nossos políticos passam. Então, como eu disse, más notícias por um lado, mas talvez eu tenha uma outra boa por outro lado. Porque se a pandemia da Covid foi inevitável, todos pensamos que é possível mitigar a pandemia na saúde mental. Fazendo o quê? Em primeiro lugar, reconhecendo que as pessoas quarentenadas são sim muito vulneráveis e que nós precisamos aprender a diferenciar os sentimentos normais de medo e tristeza dos quadros de depressão e ansiedade. Os sintomas normais de medo e tristeza, eles respondem bem, com suporte, com rotina, tudo o que vocês viram nos primeiros meses da epidemia, aquelas atividades que nos fizeram manter a cabeça no lugar. Mas enquanto o coronavírus foi mudando nossas vidas, mês após mês, ele também pode ter corroído um pouco a nossa saúde mental. Desde o início do isolamento, as pessoas ficaram cercadas de dúvidas, incertezas, ninguém sabe o futuro. Afinal, viver uma pandemia é um fato inédito, sem precedentes para todos nós. O brasileiro bateu recorde de pesquisas no termo "como lidar com a ansiedade". O Google forneceu esse dado, que o crescimento foi de 98% nas buscas sobre saúde mental em 2020,
comparado à média dos últimos 10 anos, e um crescimento de 33% comparado ao ano passado. Entre as 3 perguntas mais feitas ao buscador, se você colocava como lidar, as 2 principais eram como lidar com depressão, como lidar com ansiedade. E tem uma outra coisa curiosa, que em junho, a pesquisa que teve maior volume de buscas era o que é felicidade. Então, de acordo com os especialistas, essas tendências de pesquisa apenas acentuam essas informações que eu tenho trazido sobre o medo e a tristeza potencializarem os gatilhos para o desenvolvimento de um transtorno mental. Então, eu vou falar sobre esses 2 sentimentos, medo e tristeza. Primeiro, medo. O medo, ele não é um sentimento mau, ele é um sentimento necessário. Assim como todos os outros sentimentos chamados negativos, como a raiva, como a tristeza, como o nojo. Desde criança a gente não escuta para ter medo, para atravessar a rua, por exemplo. O medo, ele é protetor, para que a gente olhe, por exemplo, para atravessar a rua. Mas o problema é que tem tanta gente com medo. Somos 7 e pouco bilhões de pessoas com medo, e com tantos diferentes medos, que um contagia o outro. Então, o meu medo, que nasce na minha incerteza, contamina os outros ao meu redor, entra na rachadura da desinformação, incuba na outra pessoa, e ele pode ficar tão grande que ele deixa de ser protetor para se tornar paralisante e insuportável para uma pessoa ou para uma comunidade. E nós que gostávamos de pensar, somos seres racionais, autônomos, conscientes, muitas vezes nos descobrimos que não somos tão racionais assim e nos vimos tomados por uma emoção muito primitiva. Na psiquiatria já se fala em coronofobia. Esse termo vem sendo usado para designar o medo de contrair a Covid e todos os outros medos associados. Quais os medos mais comuns? O medo da morte, o medo de ficar gravemente doente, o medo de contaminar os outros e o medo das repercussões econômicas envolvidas na pandemia. Tudo isso é chamado coronofobia. Agora, até que ponto a preocupação e o medo estariam dentro dos limites? Isso tem sido um debate muito frequente, porque, obviamente, o vírus está relacionado a problemas de saúde reais e é ainda necessário seguir as medidas de segurança orientadas pelos médicos. Então, ter medo hoje em dia é normal. Enquanto houver pandemia, deve haver medo. Mas isso é diferente de ter fobia, que é uma forma de transtorno ansioso, no qual as pessoas têm, para além do medo normal, um medo intenso, persistente e desproporcional à situação, que leva a evitações desproporcionais. Falei que ia falar dos 2 sentimentos, medo e tristeza, que é um outro sentimento que tem tomado conta das pessoas. A tristeza na quarentena, depois de todos esses meses, ela vem na forma de um luto. Estamos todos de luto, de quase tudo que achávamos garantido. Parece, às vezes, que morreu o nosso modo de viver. Quem não se pergunta: cadê os encontros com os meus amigos? Nós não tivemos festas de aniversário. Ficamos na dúvida: teremos festa de Natal? Será que eu vou poder viajar de férias nessa situação? E como todo luto, este luto passa por 5 fases: negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. Nessa fase, no Brasil, acho que a gente tem alternado entre as 4 primeiras fases. E não é uma fase depois da outra, é uma hora em cada fase. Então, nega-se a gravidade da doença e a gente resolve tirar as máscaras num grupo pequeno, para além da nossa família. Depois a gente fica com muita raiva e coloca a culpa em um político de quem a gente não gosta, por exemplo.
Negociamos com a pandemia na fase da barganha e a gente aceita a tecnologia. A gente diz que não é tão ruim fazer uma reunião virtual, ou essa coisa que se repete, o home office veio para ficar. Só que em alguns momentos, sem explicação ou aviso, acho que nós podemos ficar literalmente tristes e em depressão. Isso sem falar do luto pela morte de alguém querido. Há uma preocupação central da transformação do luto e sofrimento normais na possibilidade de se transformar num luto prolongado ou numa depressão. Vamos pensar, se cada morte da Covid deixa em média 9 membros da família enlutados, nós já somos no Brasil 1,5 milhão de enlutados, população de Porto Alegre. Devemos pensar como cuidar dos enlutados também. Bom, e como eu disse antes, como diferenciar se o medo e a tristeza não passaram do normal? A gente diz que eles passaram do normal quando eles viram sintomas. O que é um sintoma de medo e tristeza? Se eles se complicam e viram sintomas físicos. Quando o medo desencadeia reação de luta ou fuga, e a pessoa tem tremor, palpitação, vertigem, alteração no sono e alteração de apetite. 2, quando as próprias emoções ficam muito grandes, tristeza, raiva, medo, desânimo, irritação, que a pessoa não consegue se conter, que dura a maior parte do dia, quase todos os dias. Terceiro, quando esses sentimentos se transformam em comportamentos atípicos. Pode ser um comportamento exagerado de segurança, alguém que passa a lavar as mãos mais do que deveria, ficar checando os sinais vitais, usando oxímetro em casa, evitando sair na rua, mesmo com máscara. E 4, são sintomas, se junto com medo e tristeza, vêm sintomas cognitivos. Pensamentos disfuncionais, um que eu ouço muito é, eu vou morrer se eu pegar o vírus. Isso não é necessariamente verdade para ninguém. Ou se a pessoa tem esquecimentos, falta de atenção ou falta de concentração. Bom, então, aprendendo a diferenciar é a primeira forma de prevenir. Segunda forma, podendo dizer que nós estamos numa época de maior risco de abuso de álcool e outras drogas, mesmo para quem nunca abusou. Esse é um tema delicado. Fiquem atentos ao próprio consumo e de seus conhecidos. Álcool é um potente ansiolítico. E se uma pessoa está precisando sempre dele, talvez algo não esteja bem. Vocês precisam saber, antes da pandemia, mais ou menos 30% da população brasileira consumia 70% de todo o álcool produzido no Brasil. Ou seja, um número significativo de pessoas bebia muito. E óbvio que nem todas conseguiam adotar um padrão saudável e moderado de consumo. Então, eu quero que vocês aprendam. O que é o consumo aceitável de bebida alcoólica? É aquele que não é diário e que não passa de 20 gramas de álcool em um dia para uma mulher e de 30 gramas de álcool por dia para um homem. Convertendo isso na prática, a gente diz que um drink é a medida de qualquer bebida que tenha 14 gramas de álcool. Então, isso é uma taça de vinho, uma lata de cerveja ou uma dose de uísque. Portanto, podemos dizer que o consumo aceitável de álcool seria aquele que preenche os seguintes critérios: não beber todos os dias, deixar pelo menos 2 dias da semana sem consumo de álcool. Os homens não devem beber mais do que 2 drinks num único dia e mulheres não devem beber mais do que um drink por dia. Sempre que eu apresento esses números, as pessoas pensam, ai que pouco, mas esse é o beber moderado. Uma forma de provocar vocês e abordar rapidamente a possibilidade de abuso
é fazendo 4 perguntas. Primeira, alguma vez você sentiu que deveria diminuir a quantidade de bebida ou parar de beber? As pessoas o aborrecem porque criticam o seu modo de beber? Você se sente culpado ou chateado pela maneira como bebe? Você costuma beber para diminuir o nervosismo? As pessoas que responderam a tiveram 2 respostas positivas, talvez tenham que repensar se não podem estar abusando do álcool. Bom, então, falei primeiro prevenir, reconhecendo que as pessoas quarentenadas são vulneráveis, atenção ao álcool, e em terceiro lugar, que a gente possa falar que as pessoas que têm um histórico de depressão e pânico ou outras doenças emocionais, elas estão sim mais vulneráveis a terem recaídas se não estiverem se tratando. Sempre existiu e continua existindo muito preconceito com a doença mental, mesmo dentro da comunidade médica. A pessoa sente falta de ar, vai no pronto-socorro e o médico não fala assim: seus exames estão ótimos, você não tem nada, vá a um psiquiatra. E aí eu sempre me pergunto, por acaso eu sou especialista do nada? Doença mental é uma doença como outra qualquer. Ela tem diagnóstico, ela tem tratamento e ela está aumentando em todo o mundo. Por isso é que ficou urgente que se fale sobre saúde mental, aqui entre nós, com os nossos amigos e com os nossos médicos. Eu garanto para vocês que depressão e ansiedade são doenças que nós, psiquiatras e psicólogos, sabemos tratar e recuperar as pessoas. Por isso a palavra é prevenção. O que nós não, né? O que vocês podem fazer como empresa? Eu vou listar algumas ideias. Eu sei que entendi também que vocês vão apresentar o que vocês fazem. Programas de promoção de saúde, como o nosso encontro hoje. Plataformas de apoio ao autocuidado. Rodas de conversa para acompanhar o bem-estar das equipes. Para os gestores, garanta que a sua equipe confie em você e não julgue quem não estiver lidando bem com essa situação. Para os gestores, ativamente minimizem o estresse dos colaboradores com turnos definidos de trabalho e descanso. Dentro do possível, sejam flexíveis com os funcionários, homens e mulheres que têm filhos pequenos, pois a jornada, vocês sabem, não é mais dupla, é uma jornada tripla. Uma outra sugestão que é trazida da medicina de desastres são hotlines 24 horas para intervenções chamadas primeiros socorros psicológicos. Claro, que serve para acolher o sofrimento momentâneo e depois direcionar o indivíduo para o acompanhamento especializado com psicólogo ou psiquiatra, se for o caso. Como empresa, não esqueçam que o cansaço custa caro. O cansaço esgota as pessoas, leva à apatia, à desmotivação e à doença. Os estudos da Organização Mundial de Saúde mostram que cada dólar gasto em tratamento de depressão e ansiedade produz um ganho de 5 dólares, ao reduzir as perdas de produtividade e evitar problemas mais sérios. E muito importante, que a empresa ofereça tratamento adequado para quem adoecer. Agora, o que vocês podem fazer individualmente? Primeiro, reconhecer seus medos, conversar sobre suas angústias, que um fique atento ao outro, que vocês sempre retomem as ferramentas que te trazem estabilidade emocional. Para uns é ler, para os outros é andar, meditar, jogar xadrez, rezar. Atentamente e conscientemente reduzam o tempo de cobertura midiática. Isso desgasta e aumenta o medo e a tristeza.
Quando vocês estiverem trabalhando, não esqueçam, façam pausas de descanso. Como eu disse antes, atenção ao seu consumo de substâncias psicoativas. Eu já falei do álcool e tem um psicoestimulante poderoso que é a cafeína, que também as pessoas podem estar abusando. Fica aquela abuso o dia inteiro de café e para dar uma parada o álcool. Atenção! Participem de ações solidárias, pois elas, está provado, elas dão uma sensação boa de pertencimento social. Outra sugestão, não se automediquem. Sempre tem essa facilidade, eu vou pegar o remédio de dormir da minha mãe. Não façam isso. E busquem ajuda profissional se vocês não estiverem bem. Não esperem ficar péssimos. Porque quando a pessoa procura, quando qualquer quadro está no começo, é muito mais fácil e rápida a recuperação. E para terminar e abrir a nossa conversa, eu digo, eu espero que vocês permitam-se sofrer, que vocês contem um com os outros e que vocês lutem para que essa dor não deixe danos duradouros em nenhum de nós. E eu desejo que todos vocês estejam juntos e mais fortes quando acabar essa pandemia. Muito obrigada. Excelente, doutora. Como sempre, muito bacana os seus insights. Pessoal, queria deixar esse espaço que a gente vai ter agora para quem gostaria de fazer alguma pergunta, algum ponto que a doutora falou e que de repente para vocês, né, soou como algo inusitado ou como algo que vocês gostariam de entender um pouco mais. Fiquem à vontade, seja para colocar no chat ou abrir o microfone para a gente poder fazer esse bate-papo de fato aberto, né? Sem restrições. Doutora, temos uma pergunta aqui. Como Abriu lidar com alguém da família? como Como lidar com lidar com alguém da alguém da família família. É, que esteja nesse momento mais depressivo e o que podemos fazer? olha, conforme eu disse, eu acho que eu penso que é improvável que tenha alguém aqui, né, que não tenha alguém da família que esteja lidando, assumidamente ou não, com um quadro depressivo, né. A prevalência de ansiedade e depressão, ela é tão grande, né, que em primeiro lugar eu penso: bom que a pessoa está vendo que alguém está com depressão". Como lidar? Em primeiro lugar, tratando isso como uma doença como outra qualquer. Vamos imaginar, se você tem um parente que é diabético, você tem que se informar o que é diabetes, porque ninguém é obrigado a nascer sabendo, né? Conversar com o profissional que está cuidando deste familiar, porque faz parte do tratamento da depressão. A gente diz, a gente trata o paciente, sugerindo medicamento e psicoterapia ou outra abordagem, e um tripé do tratamento da depressão a gente chama de psicoeducação. É papel do médico ensinar o paciente e os seus familiares sobre a doença que a pessoa sofre, seja ela diabetes, seja pressão alta, seja depressão. Só que quando é depressão, as pessoas às vezes têm vergonha de procurar o médico. Então, se você tem, por exemplo, se teu marido está com pressão alta e você diz para ele, você não pode comer sal. Aí ele pode responder dizendo, claro que eu posso, meu médico não disse nada disso, que eu não podia comer sal. O que a família faz? Vamos conversar com o médico? Diminui sal na dieta, afinal, é necessário ou não é necessário? Então, o como lidar faz parte do tratamento. Procure o profissional que está cuidando e é obrigação do médico ensinar. O que eu faço? Eu tiro da cama, não tiro da cama? Eu insisto que vá trabalhar? Eu facilito para que receba um atestado e se afaste? Quanto mais a gente pode olhar para essa situação e pensar
o que eu faria se não fosse um transtorno mental, porque fica uma mítica, fica paralisante. Quanto mais a gente trate com normalidade, mais a gente acerta. E a outra coisa, deixa eu só falar mais uma coisinha, é perguntar para o doente, né? Como é que eu posso te ajudar? Porque às vezes a gente quer ficar, vejo muito isso com depressão, né? A gente quer que a pessoa converse. Aí se eu pergunto para o doente que está em depressão, como é que eu posso te ajudar? A pessoa pode dizer, me dá um tempo. Isso é ajuda. Não sei se eu respondi a pergunta. E eu acho que isso é bacana, né, doutora, que entra num dos pontos que a senhora trouxe de cuidado, né, de prevenção, que é o falar sobre, né, muitas vezes o Sim. preconceito não está só em quem está vivendo, né, mas quem está convivendo acaba tendo também e precisa falar E não sobre ter isso. vergonha que a gente começa a conviver com alguém em depressão pela primeira vez, com certeza com preconceito, no sentido da ignorância sobre o assunto, e de pôr na cabeça, assim, eu espero que até o final desse ciclo de depressão, porque a depressão acaba, eu acabe este processo menos preconceituoso, eu acabe esse processo entendendo mais, né? Leia sobre o assunto. Tem alguns livros que eu indico muito para as pessoas. Não sei se eu posso falar de um livro que é um americano, que é o Pode? Solomon, que eu sou fã dele. Tem um livro chamado O Demônio do Meio-Dia. É um livro maravilhoso que explica sobre depressão e é um livro de esperança, né? É um sujeito que sofreu horrores, que se recuperou, que escreveu o livro, que se tornou embaixador. Esse é um livro que eu indico para várias pessoas que vêm aqui. Temos aqui uma outra questão, doutora. Você falou sobre coronofobia Uhum. e o outro extremo, né? As pessoas que minimizam o perigo, que saem sem máscara, como é que você vê isso? Esse é um assunto quase político, né? Por isso que eu fiz questão de falar na aula, naquela introdução, dados sobre a pandemia, né? A pandemia está ali, firme e forte. O vírus não está nem aí porque a gente está cansado dele, né? Então, a reação psíquica normal é ter medo. Aí você me pergunta, mas tem gente que não tem medo, né? O que significa isso? Pode ser muita coisa. Gente ignorante mesmo, é ignorância no sentido literal da palavra, assim, dependendo do grau de proximidade que eu tenho com a pessoa, eu falo, eu explico. Você sabe quantos mortos a gente teve, né? Assim, uma coisa bem didática mesmo, né? Ah, eu estou esperando a vacina. Você entendeu o que se espera dessa vacina? Para ver se a pessoa consegue sentir aquele medo saudável que se torna protetor. Esse termo, os negacionistas, que tem sido muito usado no nosso país, principalmente com uma coisa política, né? Tirando as pessoas que estão direcionando o seu comportamento por política, porque aí foge da minha alçada, a gente entende na psiquiatria que às vezes aquela pessoa é a que tem mais medo, mas o medo é tão grande que ela não consegue sentir. Então, ela precisa negar como um mecanismo de defesa, como se ela dissesse assim: eles podem pegar, eu não. Quer um exemplo clássico de uma outra pandemia? Da AIDS. Eu não sou gay, eu não posso pegar AIDS. Tem uma mistura de ignorância, uma mulher hétero que diz isso. Tem uma mistura de ignorância, eu explico como é que são, hoje em dia, os casos, e a pessoa fica pasma. Ou às vezes a pessoa tem tanto, mas tanto medo de pensar que a vida sexual normal, ela traz riscos de contaminação de DST, que o consciente
bloqueia este medo. Então, às vezes ao contrário, aquele que nega, tirando as razões políticas, é aquele que, se a gente convida para sentir o medo, a pessoa desaba. E muitas vezes, eu lido no dia a dia, é aquela pessoa que liga aqui no consultório desesperada quando acontece um caso na família. Falei: "Ah, então é esse desespero que estava por trás daquela aparente frieza". Frieza é mecanismo de defesa também. Não tô nem aí, se pegar, pegou, né-né-né. Aí quando uma pessoa com essa psicologia tem que vivenciar uma situação esperada na pandemia, que é ter alguém próximo doente, porque não dá para tomar um susto. Como assim tomar um susto? Toma um susto se, minha avó cai dentro de casa e quebra o fêmur. Ai, que susto. Se a gente recebe a notícia que nós temos pessoas próximas com Covid, sim, nós estamos numa pandemia. E quem está lidando dia a dia com esse medo, claro, a gente fica mais triste, a gente fica preocupado, mas a gente não desaba. Nós estamos há 1 ano falando desse assunto. Para quem está processando o medo normal. Para quem não está, 1 ano em um, naquele dia. Cai a ficha, né? Cai a ficha. Aquela ficha que a gente está tomando em doses homeopáticas, todo dia a gente tem um pouco de medo e a gente se informa e lida com isso. Às vezes a pessoa toma uma dose cavalar somente quando alguém próximo fica doente, ou a própria pessoa, né? Verdade. Uma outra pergunta, doutora. Já passei por um tempo longo de depressão e quando você diz se permita passar por esta tristeza, qual seria o tempo desta permissão? Vou responder, enquanto a tristeza for essa tristeza normal nessa situação pandêmica, de estamos tristes porque está tudo diferente, porque as coisas nós estamos tendo uma vida no geral mais estressante. Quanto tempo? Não tem tempo, é ilimitado, né? Agora, quando a tristeza ela se converteu em sintoma, quando a pessoa passa a ter alteração de apetite, alteração de sono, falta de prazer nas coisas da vida, quando a pessoa está com falta de concentração, com falta de atenção, aí nenhum, não espere, mesmo que seja uma suspeita, vá ao médico, né? Porque aguentar a tristeza fortifica, faz a gente aprender. Suportar uma depressão não tratada não leva ninguém a lugar nenhum, né? E por isso que eu falei no final da aula, assim, não espera ficar péssimo. É muito bom e saudável receber uma pessoa fazendo uma consulta, porque diz assim: olha, eu vi uma aula e a médica disse que se eu não estivesse dormindo bem, eu podia estar deprimido. O médico pode ser procurado preventivamente, até para que a pessoa ouça: nossa, não, isso não é depressão. Teu marido que ronca muito, e é por isso que você não está dormindo direito. A gente até pode cuidar disso. E pensa, nas outras especialidades, nós fazemos isso. Quem já não foi assim, doutor, olha, eu tenho uma pintinha aqui, eu não sei se é. A gente não precisa esperar a pinta ficar grande, nem a gente ter certeza que é câncer. A gente leva 1 milhão de vezes uma pinta suspeita e sai contente do médico dizendo é só uma pinta. Então, na dúvida, procure o médico, não aguente a tristeza. Quando ela vier acompanhada dos sintomas que fazem a gente pensar que talvez ela faça parte de um quadro de depressão. Bacana, doutora, não deixar ficar pesado demais, né? Não. Aqui a gente tem uma outra pergunta, que é, né, um diagnóstico de depressão mais grave, né, após 2 anos de tratamento, eu posso pensar que isso é para sempre?
Ou seja, nunca mais eu serei normal, mesmo com uma redução parcial da medicação? Sempre seremos um depressivo moderado? Olha, existem 2 diagnósticos em psiquiatria, eu vou tentar ser simples, claro que a coisa é um pouco mais complicada. Uma coisa é eu dizer que a pessoa tem um episódio de depressão, não uma coisa com começo, meio e fim. Os episódios de depressão, eles muito raramente não têm fim, mesmo sem tratamento. Em média, uma depressão dura 6 meses. Ela costuma ser, na imensa maioria das vezes, uma doença autolimitada, igual uma crise de asma. Não existia remédio para asma. As pessoas podiam ficar 1 semana, 1 hora ou 3 meses em crise, mas no geral tem começo, meio e fim. O que acontece é que algumas pessoas têm um único episódio e outras pessoas têm vários episódios. Então a gente chama de transtorno depressivo recorrente. Fazendo uma comparação só para ser como um episódio de asma ou ser asmático. Quando a pessoa tem uma depressão recorrente, isso é considerado uma doença crônica. E a pessoa possivelmente vai se tratar, eu nunca falo para sempre, que eu acho trágico, mas por tempo ilimitado. De novo, eu faço a comparação com a doença clínica. Isso não é trágico. Minha mãe tem hipertensão arterial sistêmica. Pressão alta é uma doença crônica. Vamos lá, ela vai ter desmame total ou parcial? Possivelmente não. Isso é um problema? Não. Agradecemos a indústria farmacêutica, a saúde que alcançamos, sabe? Então, toma o remédio e fique bem. O que parece nessa pergunta é que, às vezes, com um tratamento, a pessoa não volta a se sentir 100% bem. Assim como o hipertenso, às vezes vai parar no pronto-socorro, às vezes tem que trocar de remédio. Então, esse conceito, com o tratamento a gente fica normal? Fica. Assim como com o remédio da pressão, a pessoa fica com a pressão normal. Só que na psiquiatria, quando a pessoa fica normal com remédio, a pessoa fica emburrada. É o preconceito. Ah, para eu ficar normal vou ter que tomar remédio? Eu falo, puxa vida, mas para ficar normal, bem, com saúde, a gente toma remédio para tanta coisa. É normal, porque os psicotrópicos, eles não são... Às vezes as pessoas me perguntam, né, assim, dá aí um remedinho. Eu falei, gente, eu dou remédio, não tem graça nenhuma. Não entrego drogas aqui no consultório, né? O que acontece se vocês tomarem um psicotrópico? Nada. Na melhor das hipóteses, você volta para a sua saúde mental, normal. Então, uma pessoa que tem transtorno depressivo recorrente pode esperar ser normal? Sim. Algumas vezes com tratamento, mas normal. Poderia ter transtorno depressivo recorrente, ter entrado na pandemia bem medicada e estar trabalhando e falando aqui com vocês, ninguém saberia. É o reconhecer que você fala também, né, doutora? Além da questão do preconceito, mas se não está bem e tem uma medicação que ajuda e, consequentemente, uma terapia que fortalece, né, é se permitir fazer no momento que precisa, né? Os psicotrópicos, eles são remédios muito mal falados, que têm esse preconceito com o psicotrópico, tem uma coisa histórica, né, ligado ao psicotrópico, mas eles também eles são alvos de preconceito por várias razões. Porque em uma boa proporção das pessoas eles são mal usados, ainda mais aqui no Brasil, né? Que qualquer um pode ir lá pegar uma receitinha de Rivotril, né? Por umas piadinhas sem graça. Outro dia eu fui dar uma aula de preconceito com psicotrópico, eu vi que tem dias que a palavra mais tuitada
no mundo tem a ver, é Rivotril. As pessoas fazem piada. Fulano tá com cara de Rivotril, sabe? E essas piadas, na verdade, elas aumentam o preconceito, né? E por causa dos remédios antigos. 1960, 1970, os psicotrópicos eram ruins mesmo. Quando eu fiz especialização, eu via de longe a pessoa que tomava antidepressivo. A gente reconhecia de longe os efeitos colaterais. Isso é coisa de outro tempo. Os psicotrópicos hoje são remédios modernos, com poucos efeitos colaterais, que na maioria das pessoas fica adaptado como um remédio para pressão. Bacana. Uma outra questão aqui é, além dos remédios, né, que a gente está falando que ajudam a estabilizar, o que que a família, né, que está convivendo com alguém com depressão, quais as dicas que você daria para que a família pudesse apoiar, né, e ajudar essa pessoa com depressão a enfrentar essa situação? Ó, eu acho que essa pergunta é um pouco parecida com a anterior, mas eu vou tentar responder também de um outro jeito. Cada depressão tem uma. As depressões são parecidas, como, né, como pneumonia, tem lá febre, tosse, né, mas não existem duas pessoas que manifestam depressão de maneira igual. Então, eu sinto nessas perguntas assim, mas quem é? A gente vai ajudar a pessoa que está com depressão. Eu sou falante. Se eu entrar em depressão, eu vou possivelmente dar trabalho para as minhas amigas, porque eu vou querer falar mais. Porque eu falo da minha angústia, quanto eu sofro, e se eu dormir 4 horas, eu dormir 5 horas, esse é o meu jeito. Uma pessoa introvertida vai querer ficar quieta em silêncio. Então eu penso, tem a pessoa e tem a depressão. Então nessas perguntas eu olho assim, quem é a pessoa? Vocês conhecem quem é o doente? Vocês podem não conhecer a doença, mas vocês conhecem quem é o doente. Aquela pessoa gosta de falar ou não gosta de falar? Aquela pessoa, já sei. Aquela pessoa, ela gosta de rezar. Então eu vou falar para ela só que eu vou rezar junto. Mas uma pessoa que é cética, não me incomode com seus terços. Porque tem isso, né? Às vezes a gente quer oferecer para o doente aquilo que nos ajudaria caso nós ficássemos doentes. Isso é um erro. Então, pensa assim, o que você conhece deste doente? No meu caso, leve seu cachorro para me visitar. Vai ajudar a minha depressão. Eu adoro cachorro. Agora, para quem detesta cachorro, aquele cachorro vai entrar e a pessoa vai dizer, está fazendo bagunça na minha casa. Se vocês se conectarem com quem é o doente e como é que você pode ajudá-lo, acho que fica mais fácil. Porque como verdadeira ajuda, no sentido, o que vai tirar aquela pessoa da depressão é o tratamento. Não tem chá com limão, não tem pintar o teto de verde, não tem o terço. Aquilo vai ajudar aquele doente se isso for da vida dele. Porque para tirar uma pessoa de uma depressão é o tratamento. É prover médico, terapeuta, alimentação saudável, sono tranquilo, enfim. Não sei se deu para responder. Bacana, doutora. Nós já estamos quase finalizando. Tem uma última pergunta que eu acho que também está, de uma certa forma, relacionada a tudo que você falou, que é como administrar um episódio, ou seja, mesmo uma pessoa, né, que está passando por tratamento, já foi diagnosticada com depressão, acontece algum evento traumático no meio do caminho, e aí o que essa pessoa, né, está perguntando é como é que você administra isso como familiar, né, também. Acho que são as angústias, né, do não saber o que fazer com o outro. Isso. Isso, ó, é uma pessoa diagnosticada com depressão, mas é aquela pessoa que você conhece. Saber que ela
teve um dia depressão, é reconhecê-la como vulnerável. Assim como, se você sabe que aquela pessoa é diabética e passa por um trauma, você fala: "Ah, meu Deus, vai piorar a diabetes dela". Então, ter depressão, ter tido depressão ou pânico, outras doenças, torna aquela pessoa vulnerável. Mas vulnerabilidade não significa que a pessoa vai adoecer. Porque depressão não é uma doença que ocorre em pessoas de personalidade frágil, não. Acontece em todas as personalidades. Isso é um mito em relação à depressão. Ai, fulano teve depressão, porque ele é frágil. Força para suportar aquilo que a gente falava, resiliência, capacidade de aguentar o soco no estômago, seja de um episódio traumático, isso tem muito mais a ver com a nossa personalidade do que com as doenças que a gente porventura teve. Agora, quando a pessoa tem uma personalidade frágil e depressão, aí é porque ela é frágil e não porque ela teve depressão no passado. Bacana, doutora. Chegamos aí às 5 horas, como você disse, esse é um tema que, com certeza, né, a gente está abrindo esse espaço para conversar, mas teria muito mais questões, né, para que a gente pudesse estar abrindo justamente pelas dúvidas que surgem, né, e não só pelo preconceito, mas eu, como psicóloga, eu sempre falo para o pessoal, né, a gente está falando de coisas mais subjetivas, né, e aí, normalmente, o diagnóstico, né, a forma de lidar acaba ficando as pessoas têm um pouco mais de dificuldade, né, do que é um diagnóstico de hipertensão, né, de cardiopatia, alguma coisa assim. Acho que eu queria deixar aí algumas palavras finais para a senhora falar, e aí depois eu fecharia muito mais trazendo os canais, né, de apoio, de acolhimento que a gente tem na empresa, para reforçar aí, tanto com os colaboradores, quanto até mesmo com os familiares que estão presentes. Eu acho que o que eu tenho trabalhado com as pessoas é o que eu faço com vocês, né? É esta linha, que ela é tênue sim, né? Da gente falar sobre os sentimentos, e é muito curioso porque os sentimentos, eles brotam, né? A gente não pensa, né? Então, por exemplo, eu ouço pessoas na pandemia dizendo: ai, Yara, eu vou te falar uma coisa, na verdade eu estou feliz que eu não tenho que ir na empresa, porque eu não gostava de me relacionar com as pessoas. Então, das pessoas entenderem que o que brota de sentimento é o que é, né? E que as pessoas possam falar. É claro que a gente integra o que a gente sente com o que a gente pense. Eu tentei delimitar o que é a psiquiatria, tentei deixar para vocês essa ideia que nós somos médicos, como outros quaisquer, que vocês possam procurar, inclusive para tirar dúvida. Essas dúvidas que são trazidas aqui, assim, isso é motivo de consulta, né? Estou com uma dúvida. É motivo de consulta com o psiquiatra, falar: eu estou estressado e não doente, porque tem alguém muito deprimido na minha família. Consultem o psiquiatra vai avaliar aquilo e às vezes vai numa consulta dar informação, né? Ou sugerir um livro, ou mandar para terapia, seja lá o que for, ou sugerir meditação, né? Então, a minha maior mensagem, assim, pelo menos vocês que estão assistindo, né? Deixa para lá toda essa mítica da psiquiatria. Encare o psiquiatra como um médico, como outro qualquer. Nós estamos aqui para tirar essas dúvidas também. Muito bom, doutora. Psicólogo, psiquiatra não é coisa de louco, né? Como se dizia no passado. Eu vou mostrar para vocês um segundo. Isso aqui é meu consultório. É uma sala. As pessoas, quando às vezes entram aqui, falam: nossa, mas é assim o consultório do psiquiatra? Como se eu tivesse o quê? Camisa de força aqui no canto? Assim, é um lugar para sentar e conversar, né? Pena que não estou aí para a gente conversar presencialmente. Seria muito, muito melhor e super especial, porque a senhora é leve, né? Torna um assunto que é um assunto delicado leve, né?
A gente brinca na psicologia que de psicólogo e louco todo mundo tem um pouco, né? Então não adianta a gente ficar falando o que é o louco, o que é o normal, Não né? existe eu e ele, somos nós. Nós estamos passando Exato. por isso, nós vamos encontrar uma maneira de sobreviver a isso. Muito bom, doutor. E eu acho que eu fecharia aqui, né, essa discussão e essa reflexão riquíssima que a senhora trouxe para nós nessa tarde, com os 3 pontos que a senhora colocou como ponto de atenção, né? O primeiro, reconhecer as vulnerabilidades e diferenciar, né, a questão dos sintomas para que a gente tenha condições de prevenir. O segundo ponto, estar atento, né, essa questão, seja do álcool ou de outras drogas, ou do próprio café, né, nesse consumo que pode estar sendo excessivo, e isso também se reflete no organismo, né, não só mentalmente falando. E, por fim, essa questão do falar, né, a gente precisa falar, e aí eu acho que essa dica que a senhora deu se tem uma dúvida, procura o médico, né, no sentido de prevenir, conecta muito com essa condição do falar, não é só falar em casa ou só falar para o amigo, né, mas falar para alguém que tem a competência de nos ajudar de uma maneira mais especializada, né. E aí eu acho que para fechar para vocês, né, a gente tem aí trabalhado nas AIS com ações ao longo do ano muito fortes, né, conectadas com os pontos que a doutora trouxe para a gente. Então, ela falou muito da promoção da saúde, né, a gente tem as nossas colunas semanais e convido vocês, inclusive, a compartilharem com os familiares também, onde toda semana a gente tem um tema de saúde para que as pessoas fiquem atentas, busquem orientações, e inclusive a gente passa os canais, agora a gente entrou na questão do Novembro, né, azul, então é a orientação de como que a gente pode efetivamente estar buscando um cuidado maior nesse sentido. A questão do autocuidado, né, quando ela fala disso, eu acho que está muito também nas reflexões que a gente traz para vocês, pensem nos seus limites, né, e como que a gente trabalha esses limites dentro do nosso dia a dia, não precisa ficar com um peso maior do que a gente consegue carregar, a vida da gente tem muitos desafios e a gente precisa torná-la leve, né, para que a gente possa efetivamente crescer com todos esses desafios. Rodas de conversa, a gente está fazendo esse encontro, né, especificamente para falar sobre saúde mental, pensando no final do nosso ano fiscal nas AIS, começando aí um novo ano, onde a gente tem a oportunidade de pensar em tudo que a gente viveu e como a gente ressignifica tudo que a gente tem para viver aí para frente, e esses momentos vão ser cada vez mais frequentes. Fico feliz que vocês tenham conseguido compartilhar com familiares e eles estejam participando desse momento. Não julgar, né, garantir a confiança, quando a gente fala de liderança, esse é um papel primordial, e aí a gente falar o que a gente está sentindo, ou como a gente está vendo, a forma que a gente está sendo tratado, isso é sempre muito importante. Não adianta eu só deixar a culpa no outro, né, é preciso que a gente também fale aquilo que não está bacana para a gente. Os apoios, né, do ponto de vista de hotlines, a gente divulgou recentemente o programa de apoio ao empregado, que contempla uma ajuda não só psíquica, como financeira e jurídica. Então, utilizem esses canais, assim como o convênio médico, como a área médica, como a própria área de RH está disponível para poder orientar vocês nas dúvidas que eventualmente surgirem. E, por fim, a questão da flexibilidade, não menos importante, mas a flexibilidade com filhos pequenos, e eu diria até mais, né, doutora, com essa questão de home office, a gente tem que ter flexibilidade, inclusive com o marido dentro de casa, né, a esposa que muitas vezes tem que fazer a comida e se desdobrar muitas vezes, né, em vários papéis. Então, eu acho que essa questão da flexibilidade cada vez mais é uma competência que nós vamos ser exigidos, né, a desenvolver, não só nesse momento de pandemia, mas na vida como um todo, né, porque a gente o tempo todo é testado, né, nas questões da vida. Então, queria muito agradecer essa oportunidade com vocês, espero que vocês tenham gostado desse encontro. A gente tentou fazer algo leve, né, dentro da seriedade que o tema exige, mas óbvio que trazendo uma profissional que aportaria valor para vocês dentro de tudo que a gente sabe que é importante abordar. Muito obrigada, doutora, pela sua disponibilidade. Muito obrigada, gente. E a gente compartilha com vocês depois o link da gravação para que vocês possam ou rever ou compartilhar com outras pessoas que vocês entendam que faz sentido passar essa mensagem. Um abraço, boa tarde, bom final de semana para todos.